Oi, eu sou a Natasha. Eu vou apresentar o trabalho de modelagem de dados no intervalo unitário, orientada pelo professor Tiago Magalhães, do Departamento de Estatística da UFJF. Bom, inicialmente a modelagem de dados ela organiza informações para análise de regressão, onde a análise de regressão ela é útil para explicar dados, por exemplo, unitários, modelando a relação entre a variável dependente, que é entre 0 e 1, e as variáveis independentes. Isso ela permite analisar como influencia o aproveitamento de pontos, por exemplo, de um time de futebol. Então, nós temos como objetivo comparar distribuições para modelar dados no intervalo entre 0 e 1, usando a análise de desempenho de vencedores do Brasileirão como um exemplo prático. Bom, aqui nós apresentamos algumas das variáveis do nosso banco de dados, onde a variável APROVE, que é a nossa variável de interesse, ela representa o aproveitamento dos vencedores do Brasileirão entre 2003 e 2022, e ela varia entre 0 e 1. Então, antes de 2003, o formato dos campeonatos era variável, com vitórias valendo 2 pontos. Então, a partir de 2003, teve essa adoção do formato de pontos corridos, que foi 3 pontos por vitória. Bom, como objetivo da modelagem, a gente quer entender o desempenho do aproveitamento em função de covariáveis como, por exemplo, a motivação, o saldo de gols. Então, nós queremos comparar, em termos de ajuste, duas distribuições unitárias com uma distribuição contínua, que funciona como um padrão ouro. Então, neste caso, a beta e a simplex vão ser nossas distribuições unitárias e a normal vai ser a nossa distribuição que vamos comparar. Bom, aqui nós temos que a distribuição beta, ela é flexível com formas ajustadas para dados unitários e ela é muito utilizada para modelar proporções. A distribuição simplex, ela também ajusta dados unitários e ela é uma alternativa à beta quando tem assimetria forte nos dados. E a nossa distribuição normal a gente vai usar como padrão ouro, né? Como uma referência para avaliar a eficácia das distribuições unitárias e vamos usá-la como comparação. Bom, devido ao tempo de apresentação, a gente vai propor somente um exemplo prático utilizando a distribuição beta para modelagem e com a função de ligação logito e saldo de gols como uma variável explicativa para aproveitamento de pontos. Então, nós temos que o aproveitamento ele segue uma beta com parâmetros MI e φ, onde G de MI, que é ETA-I, ele é dado pelo log de MI dividido por 1 menos MI, e, consequentemente, a média é dada por exponencial de ETA-I sobre 1 mais ETA-I. Sendo assim, no nosso caso, G de MI, que é o ETA-I, ele é dado por beta0, que é o intercepto, mais beta1, que é o coeficiente associado à variável explicativa de saldo de gols, vezes o saldo de gols. Como resultados, nós vamos apresentar. Nós temos aqui a saída do nosso modelo, que nós podemos perceber que o intercepto ele é significativo a nível de significância de 5%. O coeficiente de saldo ele é altamente significativo. Isso sugere que um aumento em saldo está associado a um aumento na média de aproveitamentos. Nós também temos que o R ao quadrado ele é aproximadamente 0,54, que indica que cerca de 54% aproximadamente da variabilidade dos dados é explicado por essa variável. A precisão nós temos também φ igual a 216. Isso mostra que uma baixa variabilidade em torno da média de APROVE, que indica que é um bom ajuste. Bom, nós podemos enfatizar essa relação entre saldo de gols e aproveitamento com um gráfico de dispersão, onde nós conseguimos perceber essa tendência crescente, ou seja, um aumento no saldo de gols reflete um aumento no aproveitamento também. Bom, e como conclusão, nós temos que selecionar uma distribuição adequada no intervalo unitário, ela aprimora a modelagem estatística e a interpretação dos resultados, proporcionando uma análise mais fiel aos dados. Então, distribuições unitárias como a beta, elas tendem a capturar melhor as características dos dados, oferecendo uma maior precisão e robustez nas estimativas. Aqui nós temos a bibliografia que eu utilizei. E muito obrigada pela atenção.